19ª reunião nossa, 4 de dezembro, última reunião do ano. E aí vamos iniciar o Evangelho. Quem quer fazer? Pode abrir. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 14. Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo, separado de seu espírito, está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro, todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, capítulo 14, versículo 10, 14. Tradução do Le Mestre de Sacy. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até aquele em que me chegue alguma transformação? Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ele voltarei de novo. Idem versão da Igreja Grega. Capítulo 15, versículo 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo que, certamente, ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita se isso é possível. Aspas. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Fecha aspas. Quer dizer, eu tornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei porque a ela retornarei. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo em que separa uma existência da outra, e diz que ali se esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar, do ponto de vista filosófico, a das palavras que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados, de um modo, pode-se dizer, material, como um motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis,
Por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Interessante, né, esse evangelho, justamente nessa semana. Eu pensei a mesma coisa. Não é? Pensei. Que a gente teve esse evento, né, esse fato, essa coisa tão inexplicável. Não é inexplicável, mas é mais a gente até estava conversando, isso está mais para resgate coletivo do que um simples acidente, né, vamos dizer assim. Mas de qualquer maneira, quando eu estava lendo, também me veio bem na memória aquelas aulas que a gente teve do Livro dos Espíritos, né, da interminável, né, roda, da sucessiva roda das reencarnações, né? Que eu acho que é aí que está esse ponto, né, esse ponto principal do que a gente leu agora, que é justamente o espírito buscar o seu aperfeiçoamento, né, com vistas à perfeição, a sua melhora, né, e essa roda interminável, e aí todas as tarefas, todas as provas, todos os compromissos assumidos de uma encarnação para outra, e aí eu acho que é por aí que essa reflexão deve caminhar, né? Das provas que nós assumimos e das tarefas, né? a cada reencarnação nossa. Eu acho que é isso. Pronto, quem mais quer dizer alguma observação? Acho que está todo mundo com fome, quer chegar logo na festa. Olha, André, a gula é um defeito, é um pecado. Eu estava pensando... Ainda bem que tem a reencarnação. Não, o que eu estava pensando essa semana era assim, um monte de moleque nasceu, cresceu, brincaram, viveram cada um num canto, aqui no Brasil, fora. Aí todo esse povo todo cisma de ser jogador de futebol, sai cada um de um canto, junta tudo, o cara vê e morre todo mundo junto. Eu pensei numa sequência assim, entendeu? Que não é tipo Mamonas ou qualquer coisa assim, sabe? Mas que eu acho que não deixa de ser também um resgate coletivo, né? Sim, não. Não, eu estou falando só o que eu... Só eu estava pensando... Como é que a coisa caminhou, né? Isso, eu estava pensando, falei, nossa, para chegar ali, à volta que um monte de rapazes, né, agora, né? Deus, sabe? Mas veio o incêndio da boate de Santa Maria lá no sul também. Um monte de gente de outro lugar, de outros lugares que foram para lá tudo estudar, fazer. Novinhos ainda, assim. Então um monte de coisa para fazer ainda. Mas... eu acho que eventos como esse, eles sempre levantam, né, a dúvida sobre a misericórdia divina, né? Quando você tem tragédias associadas principalmente com crianças, né? Isso sempre traz um teste para a fé, né? E eu acho que o princípio das reencarnações sucessivas, se por um lado não alivia a dor, né, e o susto, a surpresa, por outro serve meio de sustento para essa fé, né, de que a misericórdia divina não se manifesta do jeito que a gente quer que ela se manifeste, né? Mas que ela aparece por caminhos que estão fora do nosso alcance entender, né? E aqui tem, né, uma sabedoria, porque a gente não conhece a história daquelas pessoas, né? E quando aconteceu o evento, e eu comecei a acompanhar nas redes sociais, a comoção, foi curioso porque a primeira coisa que eu pensei foi, mas só tava o time lá dentro? Porque as pessoas só falavam do time, né? E eu fiquei imaginando,
todas as outras pessoas, né? A equipe de jornalistas, a comissão técnica. Você tinha pessoas que não estavam diretamente ligadas ao time. Os convidados. Os comissários. E na hora eu falei assim, nossa, mas olha como a sensibilidade humana, ela é impressionável, né? Então, assim, a gente ficou impressionado porque era um time, né? E automaticamente isso jogou meio que uma sombra sobre o restante dos espíritos que estavam ali, né? Então eu lembro que as pessoas se manifestavam muito só para o time, e de repente alguém começou a falar, não, mas também para os familiares, para a comissão técnica, todo mundo que estava ali e tal. E isso para mim foi muito importante na reflexão de mostrar como que a materialidade, são as instituições humanas, né, a maneira como a gente aprende a medir as coisas aqui na Terra, elas às vezes perdem esse aspecto humano. Porque de repente era o time, não era mais, né, as pessoas que estavam ali. E aí aos poucos você foi resgatando esse princípio humano e todo mundo, principalmente os jornalistas que tinham amigos. Eu não sei se vocês viram a cena do repórter que estava entrevistando a mãe de um dos jogadores, e a mãe, né, uma senhora já, né, incrivelmente sábio, vira para ele, e vocês da imprensa, como é que vocês estão? E aí o repórter começa a chorar, ele não aguenta. Foi, né? A mãe do goleiro. Do Danilo, E foi bonito, não sei se você viu até o fim, que ela falou, posso te dar um abraço em nome da imprensa? Sabe? Foi muito bonito. Foi muito emocionante mesmo. De ela conseguir, né, naquele meio, naquela situação, ela pensar na dor do outro. E o cara ali fazendo o trabalho dele, né, numa situação em que ele tem que controlar as emoções, e de repente ela abriu, assim, né, e desabou. Então, eu acho que essas tragédias não ocorrem por acaso. E aqui eu não estou dando nenhum sentido superior à história, mas é uma sequência de erros, vamos chamar assim, né? São erros tão determinantes do que vem em seguida que ele atinge quase o grau de perfeição, né, em termos de erros, né? Do destino que aquilo ia ter, né? Porque o espaço para manobra era muito pequeno. E de fato ele não teve espaço de manobra, né? E isso eu acho que levanta essas histórias, esses momentos que a gente tem que verificar e testar, né, a nossa fé. O que a gente acredita, como que a gente olha para isso? A gente olha de maneira emocional e desequilibrada e, meu Deus, tudo, a gente se entristece, mas ao mesmo tempo consegue compreender que pode ter um resgate coletivo, que aquilo tem um propósito, né, de mostrar para o ser humano que está acompanhando um time em ascensão como a vida é fugaz, a vida material, né, como que a Terra ela oferece uma série de sonhos e que não necessariamente no caminho do sonho você toma todas as precauções necessárias, porque eu acho que é uma metáfora da vida de cada um que aconteceu com esse avião. É basicamente assim, o sucesso ele cega as pessoas para as coisas pequenas, principalmente para a segurança. Então, conforme você vai entrando nessa rota de ascensão, você começa a deixar de lado alguns elementos que são muito importantes, né? Como nesse caso foi a segurança. Então, eu acho que é um evento muito rico, assim, inclusive a reação que as pessoas tiveram. Acho que a gente vai ainda falar muito disso, eu imagino. Não pode esquecer do outro país também, né? Não, Nossa, o que despertou de solidariedade. Gente, eu não esperava. Aqueles soldados lá com as duas mãos em cima, olha, meu. Sabe assim, empurrando, mas assim como. Eles estavam empurrando, absolutamente delicados, gentis, assim, bem devagarinho, como se fosse calma, relaxa aí, vamos. Não, eu só. Essa cena foi uma das cenas que me marcou. Inclusive aquela cena do rapaz que se salvou, né? Que estava ali, Alan. O Alan, ele estava ali inconsciente, né? Começou a chamar desesperadamente pelos colegas dele, o tal de Alex e um outro. Aí o que estava cuidando dele falava, acalma-te.
calma, fique tranquilo que nós estamos cuidando de você, que nós estamos vendo os seus companheiros. O cara se acalmar, né? Porque ele estava ferido, arrebentado e se preocupando com os outros. Isso é que desperta a solidariedade. É dele, de quem está ferido, de todos os que estão ali na hora de socorrer, é um com o outro, é o país inteiro, todo mundo se reúne, todo mundo faz. Mas teve uma Essas ação, coisas que são importantes, eu teve acho, a ação para demonstrar que a solidariedade ainda existe. Né? Mas teve a ação também daquele... Lembra que eu te falei, Ita, que eu tinha visto, que ninguém... Então, esse menino tem 15 anos, ele e o pai, não sei se vocês viram isso. Sim. Ele e o pai moram numa fazenda a 4 minutos do local do acidente. E foram eles que conduziram os bombeiros. E o menino desse rapaz, o garoto de 15 anos, e o pai sabiam por onde tinha que andar. E eles depois se retiraram, porque um dos bombeiros foi extremamente rude com ele. E aí eles falaram, não, então nós vamos embora. E se retiraram do local. Mas a ação deles foi decisiva no resgate de muita gente. Inclusive foi ele que achou o Alan, que era o que estava vivo. E aí ele falou que o bombeiro foi muito ríspido e ele se retirou eles ajudaram no início do resgate e depois eles se retiraram do local. Daniel quer falar? Para ele. Só conta da direção. Duas coisas me vieram à cabeça assim. Primeiro do Evangelho, acho que era a revelação, né, e a crença na reencarnação. Eu acho que das crenças talvez seja a mais transformadora de todas. Você ter esse conhecimento, né, de que a sua vida ela não é só a sua vida material aqui, mas na verdade o que importa é a vida da sua alma, né, que ela vai tomar. E essa alma ela toma diferentes e sucessivos formatos, e cada um desses formatos vão te trazer um aprendizado diferente. Acho que essa revelação para mim ela é uma das mais importantes a ponto de mudar o comportamento que a gente tem numa existência, sabe? De você refletir que de fato a vivência da sua alma ela é muito ampla e que você tem um trabalho muito longo a fazer que não se limita a uma única vida. Isso para mim é uma revelação muito transformadora mesmo, acho que das mais transformadoras que tem. Esse é um ponto. Uma outra coisa sobre o acidente, né, também, no dia do acidente, de manhã, assim, me comoveu muito, né, e aí um pouco tentando aproveitar aqueles exercícios que a gente vem fazendo aqui, né, na aula da Fê e todas essas questões da observação dos nossos próprios sentimentos, eu comecei a me questionar por que eu estou tão abalado com esse acontecimento, assim, é tão trágico como foi para todo mundo, para mim também me comoveu bastante. E eu fiquei me perguntando por que da minha comoção e tal. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi, poxa, não foi nem por ser um time ou por isso ou por aquilo, mas foi porque eu vi que eram pessoas que tinham famílias, que tinham mulheres, tinham pais lá, tinha mães, né, algumas mulheres e imaginar assim que a dor dessas pessoas me comoveu muito. E aí a sequência do raciocínio que me veio foi, poxa, mas são 75 pessoas, só que morrem muito mais pessoas todos os dias nas periferias do Brasil, por exemplo. E a gente não se comove tanto assim. E aí, como seria se a gente tivesse essa comoção toda pela vida de todas as pessoas que todo dia morrem de maneiras até mais trágicas do que essa? O quanto essa comoção toda não poderia ser transformadora se a gente tivesse a valorização da vida de todo mundo nessa mesma comoção, nesse mesmo teor, né? Obviamente que esse acidente, ele né, até pela cobertura, até a gente se coloca naquela situação tal, a gente se comove mais, mas o que não é noticiado acontece todos os dias e também é uma tragédia tão grande quanto essa, né? E a gente não consegue se comover por vários motivos, mas como seria se a gente tivesse essa comoção com a vida todos os dias, né? Que não seria muito fácil, né? Ai, que susto. A vida da moça não. Essa já foi para o ano. Sem comoções, assim. A Rádio Trânsito estava falando que morre 110 pessoas por dia no trânsito. E Então.
Aqui, ó. É que, Se assim, for falar tudo também. No trânsito, em assalto. O que me questiona assim, é sobre a nossa atitude, entendeu? Se a gente se importasse com a vida a todos os momentos dessa forma, acho que o mundo seria outro. Né? se a gente fosse tão gentil quanto a gente é com os familiares desses jogadores, com as famílias de quem perde o filho, ou foi assassinado porque reagiu a um assalto, ou um filho que foi o assaltante e morreu. Apesar de ser o assaltante, tem uma mãe também que está sofrendo a perda de um filho, né? Eu acho que é isso, né? Acho que, quem sabe, a gente não tem essa comoção toda pra gente poder sobreviver, né? Porque se a gente fosse ter essa comoção por todos, né? Mas eu acho que acaba tendo um efeito de disseminador. Assim. Acho que esses eventos que causam essa comoção social, eles acabam sensibilizando as pessoas para as tragédias individuais, locais que às vezes, né, rodeiam as pessoas. Então, esses momentos de sensibilização, assim, eu acho que de alguma forma transborda para a realidade local. Então, eu não acho que eles ocorrem por acaso. E acho que um efeito colateral deles é você se tornar mais atento à dor do próximo. Então, É o que a gente estava falando ontem, né? acabam sendo experimentos emocionais, né? Porque você se questionou, né, dessa forma, eu também, e quando ocorreu o 11 de setembro, né, que foi aquele transtorno, né, nossa, 3.000 pessoas morreram. E aí eu lembro que poucos anos depois ainda se falava do 11 de setembro. E aí eu vi uma estatística do Banco Mundial que morriam à época 34.000 crianças todos os dias no mundo por doenças preveníveis. Principalmente fome, né? Então imagina, 11 vezes por dia morriam de crianças, um evento cuja comoção foi tão grande porque ocorreu em Nova York. Né? E realmente ele é dramático, né? A gente não pode tirar o efeito dramatização do 11 de setembro, mas em termos, né, do dano que ele causa à humanidade, da perda, né? ele de fato ele é ínfimo, mas a comoção, a sensibilização que ele trouxe tornou, né, o americano médio assim, um pouco mais voltado para essas questões do auxílio ao próximo. Então, de alguma maneira, acho que isso acaba gerando, né, um efeito positivo, ou talvez eu espero apenas. Né? Eu acho que a gente acaba se comovendo mais com essas situações, com esses casos, porque assim, quando fala que morrem tantas pessoas com o trânsito, essas pessoas não têm rosto, né? São um número. Quando a gente ouve a notícia. No caso do time, né? Exatamente, no caso do time, mais ou menos as pessoas acompanhavam a história, sabia, tem as imagens, o fulano, tal. E depois você vê a família, você sente a dor da família, então vai acompanhando a dor deles. Então a gente acaba se comovendo mais quando a gente conhece a história de cada um. No dia a dia, nos assaltos, no trânsito, a gente não conhece a história de cada um e a gente acaba não se comovendo tanto. Eu acho que isso é natural, né, do ser humano, faz parte e tal, mas que esses momentos que o André estava falando, esses momentos dessas tragédias, que é um momento pra gente parar e pensar, porque também se a gente parar pra pensar todo dia, a gente não vai pra frente, né, porque é muita dor e tal. Mas de vez em quando... É ruim eu falar que é bom, né? Mas assim, tem um lado bom que é justamente para ficar mais sensível a essas outras mortes sem rosto, que a gente não para pensar no dia a dia. E aí você começa a pensar que essas mortes sem rosto têm um rosto, que a gente não conhece, mas tem, né? De ficar mais sensível e tal. E isso que vocês falaram da Colômbia e tal... Não só da Colômbia, eu acho que uma coisa que teve bastante problema esse ano, sempre tem, briga entre time, né?
Você briga com o outro simplesmente porque ele torce para outro time. É uma coisa irracional. A gente faz uma pessoa melhor ou pior torcer para outro time, né? E isso teve esse lado bom de aproximar torcidas rivais. Então, lá nas homenagens que fizeram e tal, tinha várias bandeiras de times rivais juntos, né? De Minas e tal. Então, assim, é uma coisa péssima, lógico, terrível, mas que tem um lado bom de tornar as pessoas mais sensíveis, de repensarem. É um momento de reflexão. Eu só acho que a gente não conseguiria fazer isso todo dia, né? Senão a gente não consegue viver. Mas acho que é natural a gente não não é se importar, mas não se transtornar, não se condoer tanto com esses números, né? Porque são sem rosto, a princípio. Lógico que tem, mas note que é um desdobramento do que o Daniel falou. Por que a gente hierarquiza, né? Os tipos de ser humano que nos sensibilizam mais que outros. E aí volta para a questão da maneira como a gente organiza a nossa vida aqui na Terra. Então, muitas vezes, o mesmo que luta contra o aborto, porque ele quer proteger uma vida que está nascendo, é o mesmo que diz que bandido bom é bandido morto. Então, ele se diz pró-vida, mas ele é pró algumas vidas que não é pró outras vidas. Então aí você cria classes de ser humano que são diferenciadas entre si. E quando você tem esse problema, né, essa diferenciação, eu acho que você perde o aspecto que está envolvido nessa ideia das reencarnações sucessivas. Então, o bandido ele não é uma pessoa boa, não é uma pessoa má, é uma pessoa que sobrevive, que tem mais ou menos condições, que tem mais ou menos oportunidades e que já chega com uma carga. E essa carga, esse histórico, vai se deparar com um conjunto social que vai animar nele o que há de melhor e o que há de pior. E da mesma maneira, né, a pessoa que passa pelo desafio de um aborto, pela decisão de um aborto, ela também traz, né, uma carga, ela traz uma série de responsabilidades que não cabe a gente julgar. Então a pergunta é como que a gente consegue organizar a vida na Terra de uma maneira a extrair o melhor dos outros. Paradoxalmente, é o que as tragédias fazem. As tragédias extraem o que há de melhor nas pessoas. Talvez o próximo passo seja essas tragédias permitirem que a gente dissemine esse mesmo tratamento para toda e qualquer situação em que envolva um ser humano. E a gente consiga enxergar não a posição social, não a cor da pele, não a ação passada, mas a necessidade que está envolvida dentro daquela situação. Porque para mim é muito chocante essas contradições do ser humano. Como às vezes as pessoas elas têm algumas preferências, né? Como elas utilizam essa fé, né, que existe na vida e no que seria uma boa convivência. Nós não somos perfeitos. Oi? Não somos perfeitos. Não. De forma alguma. Ainda bem, né? Se a gente estivesse aqui, acho que seria bem melhor o planeta, né? Inclusive o Zé essa semana a gente estava comentando, né? O Zé estava falando, quem sabe justamente essa tragédia venha trazer alguma coisa melhor. Foi o que a gente estava comentando ontem, quando estava passando a cerimônia, né? Então eu acho que é isso. Achei interessante justamente ter aberto nesse evangelho, que na verdade não tem marcação nenhuma, a gente nunca abriu. Nem aqui, nem em outros tempos. Mas achei bem interessante, eu acho que é bem oportuno. É a base do espiritismo, né? Que faz. Né? A reencarnação. Mas falar de reencarnação, ela guia até a forma como a gente reage à situação. A situação de tragédia. E mostra que mesmo os que afirmam não acreditar, de certa forma tem alguma noção, mesmo que seja instintiva, de que a vida continua.
Porque pelas circunstâncias da tragédia e provavelmente pelas causas imediatas, a possibilidade de você ter uma reação de revolta seria muito grande. Porque tudo indica negligências, uma série de negligências que levou ao acidente. E as pessoas agem de uma forma muito mais compassiva, muito mais solidária a esse evento. E o segundo ponto que eu gostaria de falar, diante do que foi falado de situações que se importam mais de ter um rosto conhecido ou não às tragédias, que nos sensibiliza mais. Acabei lembrando porque agora de manhã, eu tive uma palestra sobre suicídio. E os dados da palestra, né, da palestrante, que era uma psiquiatra, lembrou que no mundo por ano morre mais gente tirando a própria vida do que acidentes de avião. Acho que morre mais gente de suicídio que acidentes de trânsito. E isso tem um estigma muito grande ainda na sociedade, a ponto de parte da sociedade nem sequer fala, nem sequer relata. E um outro dado que é mais impressionante ainda é que os estudos que se tem hoje já se sabem que após um suicídio dentro de uma família, nos próximos 2 a 5 anos, entre 2 a 5 anos no máximo, alguém da mesma família vai tentar se matar também. Além de tudo, tem ressaltar o cuidado que é preciso ter com os que sobrevivem, né? Que a medicina chama de os sobreviventes. Acho que é isso. Esses dados, eles não são públicos, né? Que diz que o suicídio tem um efeito, né? Quando você divulga a estatística, você acaba estimulando, né, pessoas. Alguns são os que estão na Organização Mundial de Saúde, os internacionais são. Mas alguns não são mesmo. Que estatística sai, né? O que você não deve divulgar é a notícia, né? A história, né, da pessoa. De certa forma, isso está sendo hoje considerado um mito. Ainda é tratado dessa forma, mas que não é algo que deva ser, não é algo que deve ser escondido totalmente. Claro que não deve, tem que se estudar a melhor forma de divulgar, para que não seja uma propaganda e um incentivo, mas não uma omissão, né? Uma omissão completa, como se o problema não existisse. Até deram um exemplo como se fosse o caso da dengue, né? Não é que você não fala sobre o mosquito, que o mosquito vai deixar de existir. E fala que o suicídio seria a mesma coisa, assim, não é não falando que vai se resolver o problema. Você tem que falar cada vez mais mas abordar com cuidado. Nessa sociedade que a gente tem, abordar qualquer coisa com cuidado tem que ser um troço assim, ó, vai lá, joga fora a sua água. Aí o cara, tá. Tipo, trate com cuidado a pessoa do seu lado. Fala, que é isso? Principalmente no caso do suicida, né? É muito mais delicado, né? Por isso que tem que discutir mais, né? Mas tem muitas relações com doenças mentais, assim, grande parte são decorrências de depressão, de transtorno bipolar, esquizofrenia, de condições diagnosticáveis, não sempre diagnosticadas, mas diagnosticáveis. Então tem que eu digo é que são questões tão abstratas
isso você pensar doença mental, acho que para nossa população isso ainda é muito abstrato. É como questão de política. É tão longe que a pessoa só consegue entender se você colocar num esqueminha de briga, né, de um contra o outro. Então eu fico imaginando uma questão como essa, que ela é delicada e ela não tem bem e mal, né? Você tem que entender exatamente as dimensões do problema, como que você faz uma educação, né, nesse sentido da sociedade. Por isso que o trabalho é muito árduo, né? Sim. O caminho de saúde mental na esfera pública tem muita coisa. A gente vê, por exemplo, nas escolas, nas faculdades, quando tem uma pessoa que tem algum problema, né, mental, essa pessoa é marginalizada, ela não é abraçada. As pessoas têm dificuldade de se aproximar para entender. É tratado como um ser estranho, né? Eu tenho alguns alunos que são assim, que é muito engraçado no sentido de absurdo, não no sentido de cômico, como que os seres humanos reagem, né? Então a gente não perdeu ainda esse hábito ancestral, né, de excluir os estranhos, né? O Vale dos Leprosos, né? Então a gente criou o Vale dos Leprosos dentro da sala de aula, né? Só que é um isolamento social. E aí como trazer isso de volta acho que é de uma delicadeza enorme. Acho que esse é um tópico, né, que a gente poderia abordar, a questão do suicídio, eventualmente. Tem literatura, né, sobre isso. Foi na CBN que você ouviu? Não, A foi CBN palestra. estava passando isso. Foi palestra. Falou, já. então, fez a entrevista com essa pessoa que fez a palestra. Eu estava ouvindo agora, não? Tá. Foi hoje que eu ouvi. Você lembra o nome, Paulo? Maria Cristina. A palestra é quase um evento privado, mas é Maria Cristina. Todo Não sei o mundo nome, já né? pensou uma vez na vida em se suicidar. A porcentagem de jovens entre 15 a 24 anos aumentou demais a taxa de Eu suicídios. vi em crianças, não só, eu ouvi, não sei, em 12, 14 anos aumentou muito. Aumentou bastante também. Estavam falando, Aí, sinceramente, eu mudei um pouquinho, porque estava vindo para cá, né? não Vinha com a queria. cabeça um pouco cheia, né? Mas eu ouvi na CBN isso. Vou procurar de novo isso aí. Muito bem.